Ao falar sobre o resultado do PIB, o senhor mencionou que as taxas de juros praticadas pelo Banco Central tiveram o efeito de segurar um pouco a economia, apesar de ainda assim a gente ter crescido 3%. O governo, ao longo de 2023, criticou muito o Banco Central, exatamente por causa do tamanho da taxa de juros e do ritmo de queda dela ao longo do ano. A pergunta é, se o BC tivesse baixado mais o juro como o governo queria, a inflação do ano passado não teria sido maior, não? É uma discussão muito interessante e muito difícil de ser feita, porque aqui a gente, obviamente, vai trabalhar no campo das hipóteses, do que a gente chama de contrafactual. Né? O que ocorreu, de fato, a gente sabe. O que teria acontecido se tivesse sido diferente é muito difícil de dizer. Nós, aqui no Ministério da Fazenda, defendíamos a tese, falamos isso abertamente, de que era sim possível iniciar um ciclo de trajetória de queda da taxa de juros antes de agosto, mais cedo, né? Porque todos os indicadores que nós tínhamos apontavam para esse processo de desaceleração da inflação. E eu acredito que não teria tido grande impacto ou mudança do ponto de vista da trajetória da inflação no início anterior, mas isso nós, na prática, nunca saberemos. Nós podemos tentar, com modelos, estimar, mas é muito difícil fazer essa história contrafactual. O que nós sabemos é que, se por um lado a política monetária segurou, serviu como uma espécie de âncora da atividade econômica, né? Ela segurou o movimento da economia, a política fiscal, no ano de 2023, impulsionou a economia. Nós tivemos, no final do ano passado, início desse ano, a aprovação da chamada PEC da transição, né? Que eu pessoalmente tive participação e vi isso acontecer, porque eu participei da equipe de transição durante os últimos meses de 2022 e fui testemunha do enorme esforço e capacidade de articulação e negociação do ministro Fernando Haddad, quando ainda não era nomeado ministro, para aprovar a PEC da transição, que tinha duas características centrais. A primeira era permitir uma recomposição do espaço orçamentário, do orçamento, em particular dos gastos sociais. O governo Lula recompôs nesse primeiro ano mais de 60 programas sociais que haviam sido ou abandonados ou dilapidados ao longo do governo Bolsonaro, além de fortalecer, por exemplo, o Bolsa Família, reconstituir e fortalecer o Bolsa Família, etc. Então, isso foi muito importante para sustentar a renda das famílias e, portanto, o consumo das famílias, que é um componente relevante da atividade econômica. Por outro lado, a PEC da transição também trouxe consigo a possibilidade de revisão do teto de gastos, que é o que vai possibilitar que, nos próximos anos, nós tenhamos um crescimento do gasto público em termos reais, acima da inflação. Isso não era possível com o teto de gastos e agora será possível nos próximos anos, graças à adoção do novo regime fiscal. Ou seja, a política fiscal do primeiro ano do governo Lula foi uma política que promoveu o aumento do crescimento econômico através da expansão dos gastos, dos investimentos sociais. Eu nem vou falar de gastos sociais, o presidente Lula vai pegar no meu pé se eu falar isso, dos investimentos sociais, porque, de fato, o que nós vimos é um aumento do investimento em educação, em saúde, em transferência de renda. E o projeto de lei orçamentária aprovado para o próximo ano prevê mais crescimento dos investimentos sociais, em particular em educação e saúde, para 2024. Obviamente que não no mesmo ritmo do que aconteceu em 2023. É muito difícil, eu diria até impossível, manter um ritmo de crescimento, fazer uma PEC de transição por ano, né? Senão o crescimento do gasto supere muito o crescimento da receita, você não consegue encontrar um equilíbrio orçamentário nunca. Mas é um novo regime fiscal que vai permitir que os investimentos sociais e os investimentos públicos sigam crescendo no próximo ano.